Boa noite a todos, boa noite, amigos, a todos vocês que já me acompanham aqui no meu canal, Espalhando Sementes. Há muitos dias a gente não tem essa oportunidade de encontro, há muitos dias eu tenho assim levado uma vida bem corrida e não tenho encontrado um momento adequado para essa nossa pequena reunião, mas eis-me aqui, querendo continuar o nosso plantio, a nossa semeadura de boas sementes, porque afinal estamos plantando para podermos ali na frente estarmos colhendo flores perfumosas, frutos saborosos, doces e palavras que venham nos trazer conforto, nos trazer alegria e assim boas direções, boas orientações e aquele estímulo, aquela força que na nossa correria do dia a dia muitas vezes nós precisamos encontrar, né? Continuemos então semeando pelos nossos caminhos. E é assim com muito prazer e com grande alegria que eu retorno aqui nesse momento para trazer um bate-papo agradável, proveitoso e que venha agregar na vida de cada um que estiver me ouvindo, que puder me assistir nesse momento. E então, por esse motivo mesmo, desde já eu peço aí a vocês, né, que apreciam, que gostam do assunto que eu trago, que possam compartilhem com os seus amigos, com os seus familiares, com aqueles que vocês de repente encontrarem aí no trabalho, nos seus caminhos, e que vocês percebam que essas nossas palavras desse momento possam levar aí uma ajuda, um auxílio, um incentivo, uma palavra de carinho, de conforto. Compartilhem e no final, se vocês apreciarem o assunto tratado, a forma como nós vamos aqui direcionar, curtam. Aí vocês podem me dar aquela forcinha, né? Aquele incentivo para que eu possa continuar produzindo os meus vídeos e trazendo sempre um bate-papo gostoso e útil, agradável, interessante para quem estiver aí nos assistindo, tá? E desde já, minha gratidão. Hoje, gente, eu trouxe aqui um outro formato, né, para esse momento, e escolhi um tema baseada numa leitura que eu assim tive contato por esses dias, pesquisando na livraria da igreja onde eu e o meu esposo frequentamos, em São Paulo, um tema, um livro que traz algo assim muito interessante
e que vem assim dar um direcionamento para as pessoas que lidam com crianças, para os pais, principalmente os pais mais jovens, que estão aí em busca de uma adequação da forma como trabalham com os seus filhos, colocam aos seus filhos as regras, as normas de convivência, a rotina do dia a dia em casa. Enfim, lidando com crianças, é bom que nós possamos saber, né, o máximo a respeito de como as nossas crianças refletem os nossos ensinamentos, a nossa forma de agir com elas, aquele trato, a conversa, o diálogo entre pais e filhos. A criança tem um mundo próprio. A criança é um ser em formação, né? Aquele, eu diria assim, comparando, né? Como nas metáforas do nosso Mestre Jesus, é o vaso, é a argila na mão do oleiro, né? Quando o oleiro, o artesão, ele está ali em plena criação, esculpindo uma peça que pode realmente ser em argila, é um exemplo aqui, um vaso, um artefato que pode ser utilizado tanto no uso geral como um artigo decorativo, né? Ele, ali, durante o percorrer das suas mãos naquela argila, naquele material, na matéria-prima que ele está moldando, ele vai modificando aquele formato, digamos assim, embrutecido daquela matéria-prima, dando ali os moldes de cada detalhe da sua criação e fazendo desenhos, criando formas, algumas mais delicadas, outras mais incisivas, traços mais fortes, traços mais finos e sutis, enfim. As nossas crianças são como esse material, essa matéria-prima puríssima, né? E que vem para as nossas mãos para que nós possamos ir incutindo nelas os nossos valores, a nossa modelagem, através dos nossos exemplos, através das nossas palavras, através dos nossos conceitos e de tudo aquilo que nós trazemos na nossa bagagem, na nossa formação moral, emocional, familiar e até espiritual. Então, as crianças são criaturinhas assim maravilhosas, né? Realmente, eles são a própria criação de Deus, né? Em formato de ser humano, de total pureza e de total inocência. E estão ali, né, nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, totalmente modeláveis pelos seus pais, por aqueles que estão ali incumbidos da sua criação. E isso é importantíssimo, gente. Então, eu busquei nessa literatura e encontrei um livro chamado As 5 Linguagens do Amor das Crianças,
não é para as crianças, é das crianças. Esses autores, os nomes deles são Gary Chapman e Ross Campbell. E, autores desse livro que eu achei absolutamente interessante. Então, gente, eu resolvi trazer esse tema agora para essas nossas próximas conversas, para os nossos próximos encontros nesses vídeos que eu faço. E hoje, então, nós vamos começar com a primeira linguagem, que é a linguagem do toque físico. Os autores detalham aí que essas 5 linguagens nos fazem aprender a passar às nossas crianças, que são os nossos filhos, principalmente no caso dos pais agora mais jovens, Os papais aí de primeira viagem ou de segunda ou terceira, não importa. Nós estamos sempre aprendendo no trato com os nossos filhos, no trato com as nossas crianças. Os avós, que exercem também aí com muita sabedoria, uma grande influência na formação da personalidade dos seus netinhos, os educadores, professores principalmente, mas os educadores de uma forma geral, todos aqueles que lidam com crianças no seu dia a dia, as creches, as escolas, principalmente as escolas de educação infantil, Mas isso vale aí até para os nossos adolescentes, que apesar de já estarem mais desenvoltos, em ciclos mais avançados do conhecimento, ainda estão em fase de formação das suas personalidades, do seu caráter, dos seus valores. E enquanto é possível que a gente possa fazer um bom trabalho, agregar bons valores na formação do caráter e da personalidade das nossas crianças, dos nossos jovens, nós estaremos aí realmente cuidando de plantar boas sementes para que essas futuras gerações possam colher bons frutos daquilo que eles puderam agregar na sua formação humana, Então, gente, nós vamos começar falando dessas 5 linguagens. Hoje vamos tratar dessa primeira linguagem, que é o toque físico, mas sempre lembrando que tudo nós devemos, de preferência, fazer, principalmente para aqueles que creem, que têm aí uma formação espiritual, Eu nem diria religiosa, mas uma formação espiritual, que creem em Deus, que creem que existe alguém superior, um ser superior que nos permitiu estarmos aqui hoje e que nos fez a sua imagem e semelhança. Então, a nossa fala é dessa forma. Aqueles que não creem, vale ressaltar que a gente passa aqui orientações proveitosas e que podem, sim, agregar ao conhecimento de todos. E que o conhecimento é uma conquista tão preciosa e talvez uma das únicas que ninguém pode nos tirar, Tudo aquilo que a gente aprende e apreende de todo o conhecimento existente são conquistas que nós poderemos levar aí para toda a nossa vida e compartilhar com aqueles que seguem depois de nós.
Então, à luz dos ensinamentos de Jesus, para nós entendermos a importância dessa linguagem do toque físico, para esse diálogo com os nossos pupilos, as nossas crianças, filhos, netos, bisnetos, enfim, alunos, vem assim ser enriquecida com o ensinamento de Jesus, que eu trago aqui, gente, hoje, em primeiro lugar, uma passagem do apóstolo Marcos, né, um dos discípulos de Jesus, né, do Evangelho já do Novo Testamento, né? E naquele tempo em que os povos antigos da época de Jesus, os hebreus, os judeus, né, que viviam ali durante o ministério de Jesus, que na realidade, assim, percorreu no máximo 3 anos, quando ele iniciou de fato seu ministério de vida adulta, caminhando para o cumprimento da vontade de Deus, né? Do seu Pai, nosso Pai. Então Jesus percorria aquele trecho entre Nazaré, Galileia, Judéia, Jerusalém, né? E naquele momento, ali arrebanhando os seus discípulos, para que eles pudessem dar continuidade no seu evangelho, na sua evangelização, alguns pais, quando sabiam que Jesus estava nas proximidades, eles gostavam de levar as suas crianças, os seus filhos, para verem Jesus, para que Jesus tocasse neles e os abençoasse. Então era assim, para os pais era um momento de graça, de solenidade e de receber uma bênção daquele homem que eles, na realidade, nem tinham a certeza se ele era de fato o Messias, né? Tantos duvidavam, tantos continuaram duvidando, mas havia aqueles que queriam que os seus filhos fossem abençoados por aquele que eles julgavam um profeta, né? Então, alguns traziam as crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Então, nessa passagem, Marcos descreve ali no seu capítulo 10 do Evangelho, dos versículos 13 a 16, porque depois alguém pode querer fazer uma consulta aí na sua Bíblia, né? E confirmar a leitura, porque Mateus também falou dessa passagem, Lucas também, que foi discípulo de Jesus, também falam nessa passagem, cada um traz aí o seu entendimento, mas aqui nós separamos de Marcos. E os discípulos, né, aqueles seguidores de Jesus, naquele momento em que Jesus estava ali pregando, aqueles que se juntavam à sua volta para ouvi-lo, né, pregar através dos seus provérbios, das suas metáforas, das suas parábolas, trazendo ali os ensinamentos, falando do reino dos céus para todos aqueles que o cercavam e queriam ouvi-lo. Então os discípulos achavam que quando os pais traziam as crianças, aquilo ia incomodar Jesus, aquilo ia atrapalhar Jesus nas suas pregações que eram tão importantes.
Mas quando Jesus percebia que as crianças às vezes estavam sendo barradas, impedidas de se aproximar dele para receber-lhe ali uma palavra, um toque, né? Jesus colocava a mão na cabecinha das crianças, né? Recebia aquela criança ali pelas suas mãozinhas, dizia aquelas palavras, as abençoando, né? Então, Jesus percebendo aquilo, ele se indignou, né? Deu aquela bronca carinhosa nos seus discípulos, dizendo: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Então Jesus já aproveitava naquele momento para evangelizar os próprios pais e aqueles adultos que estavam à sua volta, exemplificando através do seu contato com as crianças que o reino dos céus pertence a todos aqueles que são semelhantes às crianças em pureza, em inocência, em ingenuidade, porque uma criança, ela não chega ao mundo cheia de maldade, ela vem pura, ela vem, como eu disse antes, como a argila para ser moldada por aqueles que vão criá-la, educá-la, né? E Jesus continuava: digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus era muito, assim, pontual naquele momento de passar aos seus discípulos o quanto era importante aquele contato dele com os pequeninos. Por quê? Porque aquele adulto, o pai, aquelas pessoas que ali naquele momento estavam para ouvir a Jesus, tinham que trazer também em si a vontade de ter a sua alma purificada, livre dos pecados, que já na vida adulta a gente acaba contraindo, para que um dia se fizessem merecedores de entrar no reino dos céus, prometido por Jesus. E em seguida, então, após aquela repreensão, né, junto aos seus discípulos, Jesus tomava as crianças nos braços, impunha-lhes as suas mãos e os abençoava. Olha que coisa linda, né? Aquilo que Jesus já fazia naquele momento, nos seus ensinamentos de filho de Deus, era, na verdade, essa primeira linguagem do amor que as crianças entendem. Gente, e aí os autores se basearam nessa passagem bíblica do Evangelho de Marcos, né? Aí frisando, né? Os autores Gary Chapman e Ross Campbell, eles vêm trazendo o estudo deles embasados nessa passagem do Evangelho de Jesus, a importância que Jesus dava ao toque físico, a ter a possibilidade de contato com os pequeninos para que eles já desde cedo aprendessem a importância da sua pureza, da sua inocência para alcançar o reino dos céus, né? Então, aí, passando ao nosso assunto em si, depois dessa leitura, nós vamos conhecer essas 5 linguagens e podermos refletir sobre elas aí durante a nossa semana, sempre
à luz da palavra de Deus. Então, começando aí essa primeira linguagem que é o toque físico, depois, ao final dessa nossa conversa, eu já vou aí adiantar para vocês qual será a segunda linguagem que nós falaremos no nosso próximo encontro. O toque físico, gente, segundo os autores, né? Ele é tão importante ao desenvolvimento afetivo das crianças que vocês observam, gente, que no ventre materno, quando a mãe está ali na fase da gestação, logo que ela descobre, né, que ela vai ser mãe, que ela está grávida, a mulher já nasce com esse instinto, né, dessa linguagem afetiva, dessa linguagem do amor, que ela vai ser com certeza aí uma personagem fortíssima na formação daquele ser que ela vai trazer ao mundo. Então ali, instintivamente, ela tá ali às vezes acariciando o seu ventre, a sua barriga, em alguns momentos do dia, ela tá ali já transmitindo através do toque da sua mão as primeiras sensações que aquele ser em formação já pode receber e recebe. Por isso é tão importante, gente, nós ouvirmos hoje sempre aqueles que são a favor da vida em qualquer circunstância, porque aquela pequenina célula que se compôs ali dentro da trompa, né, da mulher, logo após a concepção, e que vai caminhar ali, se dirigir ao útero e ser ali, né, fecundada e já começar as suas divisões, gente, aquilo já é uma vida. E já consegue receber a primeira linguagem do amor, que é o toque, que é a sensação que a mãe pode transmitir a ela através de um simples afago no seu ventre. Gente, quando uma criança nasce, se a mãe tem aí a oportunidade, né, de ser atendida numa instituição de saúde, numa maternidade com todos os cuidados médicos, ali a criança também já vai estar recebendo outros toques, inclusive dos profissionais de saúde que vão colocá-la no mundo, ajudá-la a vir ao mundo ali através do atendimento à mãe, do parto da mãe, seja ele um parto natural, um parto da forma que for, né? Dependendo muito da necessidade ali do momento, né? Para salvar a vida da mãe, a vida daquela criança, né? Os médicos adotarem aí um procedimento, seja qual for, aí não vamos aqui falar sobre isso, porque eu não sou uma profissional da saúde, né? Eu sou uma educadora, uma mãe, uma avó que está aqui tentando transmitir a outras pessoas aprendizados e aí palavras importantes que possam contribuir com quem lida com as crianças, né? E do nascer, e ao nascer, né, gente? Ao nascer nós já sentimos aí, mais ainda, esse poder do contato físico, né? O médico, lá, o pediatra, o médico que está ali, o obstetra que está ali atendendo principalmente a mãe, né? A enfermeira, o enfermeiro, o auxiliar que está ali no atendimento para proporcionar àquela criança também os primeiros cuidados, né? A desobstrução das suas vias respiratórias, né? Ali
o corte do cordão umbilical, enfim, tudo aquilo já é toque físico que aquela criança já está sentindo e recebendo também daqueles profissionais de saúde que vão permitir que a criança já tenha o máximo de chances de sobrevivência através de um atendimento de qualidade, né? Dos seus primeiros atendimentos ali com a higiene, com a asepsia necessária para que aquela criança chegue com muita saúde, né? E possa depois já acompanhar a sua mãe no momento da alta, ir para sua casa e começar de fato a sua existência humana aqui, né? Já no aconchego do seu lar e da família que recebe aquele serzinho, né? Então, gente, logo que chegamos, né? Logo que uma criança chega, né? Que aí a mãe vê que tá tudo bem, ela está bem, aquele bebê também foi atendido com presteza, né? Naquela maternidade, por aqueles profissionais amorosos, né? Ainda que eles tenham que muitas vezes encarar com uma certa frieza, não frieza, mas assim, um preparo maior psicológico e emocional para fazerem apenas aquilo que é o necessário, né? E aí a criança vai para casa, aí já tem alguém da família esperando, o papai, que vai começar a se envolver também naqueles cuidados todos, né? E a vovó, uma tia, um familiar, um amigo, um vizinho, enfim, gente. Não falta na nossa vida as pessoas que nos acolhem para nos receber com aquele toque físico tão necessário ao nosso desenvolvimento afetivo, emocional, cognitivo, que vai fazer toda a diferença em todos os campos da nossa inteligência humana, da nossa inteligência emocional, da nossa aprendizagem, do nosso desenvolvimento integral como um ser humano, um ser superior, criado realmente à imagem e semelhança de Deus, né? Através dos toques, gente, nós podemos expressar aos nossos filhos, às nossas crianças, nossos netinhos, nossos alunos, enfim, né? Aquelas crianças que vierem a estar sob os nossos cuidados em algum momento da sua existência, que seja mesmo casualmente, né? Para receber o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso cuidado, os nossos ensinamentos, os nossos valores e a importância que nós damos àquele ser através do toque das nossas mãos, na maioria das vezes. Isso vale para um abraço, para um carinho, para um aconchego no colo, para um gesto de carícia, um beijo no rosto, na testinha, né? Na hora do banho, aquela criança vai ali receber aquela suavidade em forma de amor de quem está ali se preocupando, que ele receba aquele momento de conforto, de bem-estar através de uma aguinha morna, de uma aguinha quentinha, de alguém dando aquele banhinho para que ele esteja bem cuidado, saudável, né? Que faz parte da higiene e da saúde daquela criança, né?
Então, gente, o que é o toque se não todas as formas possíveis de estarmos próximos fisicamente, como o primeiro contato de um bebê com os braços da sua mãe lá na maternidade, no quarto, na hora de amamentar, quando a mãe recebe o seu filho para lhe dar já o primeiro alimento, que é o seu leite materno. Aquilo, né? A partir do momento em que a criança está ali, aconchegada nos braços da sua mãe, no seu colo, junto ao seu coração, recebendo aquele primeiro alimento tão rico, tão importante, que está ali passando para aquela criança já os seus primeiros anticorpos, já as suas primeiras vitaminas, né, as proteínas que estão ali enriquecendo aquele leite materno e que vão dar àquela criança a imunidade necessária para que ela, nos seus primeiros meses de vida, possa já ter o despertar das suas defesas naturais do seu organismo, né? As defesas contra as doenças, contra as bactérias, contra outros males, que a gente sabe que como seres humanos nós estamos sujeitos desde que a gente nasce, né? E ali, através daquele leite que a criança está ali sugando no seio da sua mãe, ela está recebendo também a dádiva do amor daquela pessoa que a gerou durante 9 meses e que, né, tá ali recebendo e vai ser aí, na maior parte das vezes, a grande responsável pela formação daquele ser, né, do seu caráter, da sua personalidade, da sua formação emocional, psicológica, mental, da sua inteligência e da sua forma depois de conviver com o mundo, né, socialmente falando. Gente, os cuidados, né, que a gente vai dedicar àquela criança ali durante toda a nossa vida, os primeiros passos, quando a mãe pega na mãozinha do bebê, quando o papai coloca ele no colo, né, até para levá-lo para a cama, para colocá-lo para dormir, a mamãe quando vai ali cobri-lo, né, e passa ali a mão no seu cabelinho, afetuosamente, senta ali, né, à beira do berço para acariciar aquela criança, ou ficar ali segurando a sua mãozinha, ou até mesmo fazê-la dormir no colo para depois colocá-la no seu berço, na sua caminha. Tudo isso é toque físico, é a linguagem do amor, a primeira entendida e recebida e gravada e memorizada assim por essa criança que vai carregar toda essa bagagem amorosa e afetiva, né? Aquela criança vai se sentir bem, vai sentir o bem-estar que tudo aquilo lhe proporciona, vai sentir segurança, vai sentir a sensação de ser amada, né? E aí a gente vê, gente, muitos pais, sem críticas, aqui não é um apontar, um julgamento, um julgar, uma crítica, não. Mas é uma constatação, cada um é cada um. Então nós temos aí muitos pais, sim, e também que não sejam pais, mas que sejam até educadores, outros profissionais, pessoas que estão em contato direto, principalmente com o mundo infantil, aí nas instituições de ensino, nas instituições de abrigo, enfim, todo mundo que pode ter aí sob sua responsabilidade, o atendimento a uma criança,
e hoje temos tantos órgãos que trabalham com esse atendimento, né? Essas pessoas, elas têm que ter uma formação específica. Mas digamos que mesmo que elas tenham todo o preparo, a formação específica, uma formação acadêmica, uma formação especializada, às vezes ela, a natureza dela, a formação dela, lá, o que ela trouxe na bagagem da sua formação familiar, ou até aquilo é dela, pessoal. Muitos pais, eles não se dão conta que às vezes eles só tocam os seus filhos quando necessário. Então, por exemplo, na hora de vestir uma criança, durante alguns anos aí, durante os primeiros anos de vida, a criança ainda não tem essa autonomia de saber se vestir sozinha. Principalmente uma criança aí no primeiro ano de vida, que ainda está, por exemplo, ainda necessita usar fraldinhas. Ela não sabe se vestir, ela não sabe trocar a sua própria fralda. Ela vai precisar de um adulto perto dela para fazer aquele trabalho. Ela vai precisar ser vestida após o banho, né? Ser despida para tomar um banho. Alguém vai lhe dar um banho. Não vai deixar uma criancinha de 1 ano tomar um banho sozinha, num banheiro liso, perigoso, ou numa banheirinha onde ela pode sofrer uma queda, se afogar. Não, né? Tem que ter um adulto ali. Mas às vezes aquele pai, por uma coisa dele, que ele talvez nem não se deu conta, talvez ele vá descobrir só sendo pai, né? Ou até depois, né? Quando o filho crescer. Ele só toca o filho quando necessário. Isso acontecia muito aí nas gerações que nos antecederam. Os pais de algumas décadas atrás, eles, principalmente os papais, né? Existia um tabu, existia um preconceito de que o pai, não era tarefa do pai, às vezes, ter aquele contato físico com o filho, com a criança, era a mãe, era uma mulher, uma avó, uma tia, uma cuidadora, mas dificilmente um pai lá de algumas décadas atrás se colocava, se disponibilizava a fazer aquela tarefa. Ele achava que aquilo era uma tarefa, assim, prioritariamente feminina, da mãe, da mulher, né? E muitos pais hoje se veem na necessidade de fazer isso, porque hoje em dia o prover uma casa, um lar, uma família, já não é mais tarefa só do homem, né? É uma tarefa que na maioria das vezes agora os casais compartilham. Então, já existe uma divisão e hoje em dia os pais estão bem mais abertos a cumprirem essa tarefa do que há décadas atrás. De qualquer maneira, muitos pais, e quando eu falo de pais, gente, também não estou aqui generalizando só o pai, eu estou me referindo ao homem, à mulher, aos pais, sejam biológicos, sejam do coração, mas aos pais, aqueles que criam. E eles não têm ali aquele hábito de tocar, principalmente numa criança, né? Então, ele só faz aquilo quando, assim, necessário, né? Que indispensavelmente não tem jeito. Se ele não fizer, não vai ter ninguém que faça, ele vai ter que fazer, né? E nem percebem o quanto seus filhos necessitam desse contato. Isso é amor também. Às vezes o pai não tem tempo, mas só o fato dele ter posto o uniforme no filho para mandar o filho para a escola, preparado ali aquele leitinho, né, o de jejum da criança que vai estudar de manhã e o papai tá saindo, então a mamãe tá envolvida em outras circunstâncias, ou às vezes até a mamãe tá trabalhando naquele horário e cabe ao pai fazer aquilo. De qualquer maneira, seja o pai ou seja a mãe, ou seja alguém
que cuida daquela criança, naquele momento é a hora do toque, né? O momento do café da manhã. Mesmo com pressa, às vezes, se sentar ali por 5 minutos, pôr a mão ali no ombro da criança, perguntar, tá bom? Tá gostoso o leitinho que a mamãe fez para você? Então come, que é para você ir para a escola e aprender tudo, né? Porque de barriguinha cheia você vai estar muito mais propício a aprender tudo o que você vai receber de ensinamento na escola. Então, gente, segundo os autores, essa diferença que esses toques podem fazer, ela vai ser assim, como se fosse um grande combustível para abastecer esse recipiente emocional, né, de amor que a criança vem. Ela vem com aquele recipiente, mas ela vem com aquele recipiente quase vazio, né? É como nós tirarmos aí, né, um veículo de uma concessionária, de uma loja, e quando a gente vai sair, a pessoa que nos vendeu já diz, olha, passe no primeiro posto e abasteça aí com combustível o seu carro. Coloque aí o álcool, a gasolina, né? Coloque, porque senão o carro vai parar. Então, aquele serzinho, né? Tão especial, com tanto potencial humano que ele vai desenvolver, ele vem ali praticamente vazio. Talvez trazendo já a bagagem daqueles 9 meses em que a mãe carinhosamente falou com ele ali, alisou o seu ventre ali, como a gente disse logo no começo. Mas o seu recipiente emocional de amor precisa ser abastecido a cada dia, em toda oportunidade que aquele pai ou aquela mãe puderem. A gente às vezes não pode ficar o dia inteiro com o filho, não, porque a gente vai ter que sustentar os nossos pequeninos com o fruto do nosso trabalho. Mas não importa a quantidade, importa a qualidade desse toque e desse abastecimento de amor, né? A linguagem do toque não significa só abraços e beijos, mas qualquer indício de contato corporal, né? A mãe vai levar o filho para a escola. Se ela simplesmente colocar a criança ali na calçada e apenas ir acompanhando, né, os seus passos, tudo bem. Às vezes a criança já está maior, já, né, adquiriu bastante competência para fazer aquilo, mas nos primeiros momentos, nas primeiras oportunidades, como diz a moda, né, a primeira impressão é a que fica. O dar a mão para aquela criança e conduzi-la é um toque essencial que revela não só o nosso amor, mas a importância que nós damos à sua segurança, à sua vida. Nós estamos ensinando aquela criança que ela vai andar, que ela vai ter que esperar o momento certo para atravessar uma rua, mas ela tá ali, ela tá sentindo a segurança da mão da sua mãe ou do seu pai, segurando naquela pequena mãozinha ali para conduzi-la com segurança ao outro lado da rua. Olha que importância. Gente, isso tem uma importância vital, né? Ah, vamos, chegou da escola, foi tomar o seu banhinho, a mamãe já sabe tomar o banho sozinho, ok. Mas a mamãe vai lá levar aquela roupinha, né? Deixa a mamãe ver a sua orelha para ver se ficou bem lavadinha. Nossa, mas que cheiro bom você ficou aqui no pescoço. Você lavou com sabonetinho, né? Olha, a mamãe agora vai secar o seu cabelo, vai pentear o seu cabelo. Isso tudo é toque, gente. Isso tudo é a linguagem do amor que o seu filho está recebendo. Como não precisa da palavra ali naquele momento,
porque você já está dizendo: eu te amo, eu amo você, meu filho, eu me importo com você, você é parte de mim, é o meu coração batendo fora do meu próprio corpo, né? Então, gente, há muitos pais que às vezes chegam quase a evitar esse contato físico. Não porque eles sejam ruins ou porque eles não amem o filho, mas porque talvez eles não tenham recebido lá quando eles também foram crianças, ou porque fazia parte lá da personalidade deles não ter esse vínculo, não gostar. Como eu disse, não cabe aqui nenhuma crítica, só cabe aqui a observação. Então tem muitos pais que chegam a evitar, né? Por não se darem conta dessa importância e de não saberem também, às vezes, como mudar o seu comportamento. Às vezes o próprio pai, ele vai precisar de uma ajuda para tentar reverter aquilo e mudar o seu comportamento, né? E aí existem muitos profissionais também que estão aí, né? Os psicólogos, os psicopedagogos, enfim, né? Às vezes até um familiar mesmo, mais experiente aí, né? Que possa orientá-lo, né? Ou às vezes a nossa própria consciência, né? Ou o nosso próprio filho. Porque o quanto a gente aprende com os nossos pequenos, eles têm muito a nos ensinar também a cada dia. Basta que tenhamos, assim, o bom senso e a humildade de, às vezes, escutá-los, né? Mas muitos pais, né, em contraponto aí, se sentem realizados e felizes quando eles conseguem quebrar essa barreira, né? E demonstrar o seu amor dessa forma tão simples, né? E, nossa, isso é uma grande vitória, né? Isso é uma grande vitória porque quando a gente vence a si mesmo, a nossa vitória, a sensação de conquista é muito mais saborosa, né? Ela é muito mais significativa do que a gente vencer o outro, né? A gente vencer as nossas limitações nos traz, assim, uma sensação muito gratificante, né? De termos superado as nossas barreiras. Então, papais, é isso. Através dessa nossa conversa, a gente deseja, assim, que todos aqueles que estão, nesse momento, aprendendo a lidar com essa linguagem do amor das crianças, que até quando tiver de fazer uma correção, né, naquelas artes das nossas crianças, vamos chamar assim, né, mas as pequeninas transgressões que vão aparecendo aí ao longo do desenvolvimento deles, né, uma coisinha que não fez direito, algo que fez que poderia ser assim, né, comprometer o bem-estar, a sua integridade física, o pai tem a obrigação de corrigi-lo, sim, né? Mas nem sempre é necessário agir com medidas assim, agressivas, violentas, ou gritos. Às vezes basta um simples gesto, né? A criança é pequenininha, a gente vai lá, a gente vai se colocar quase à altura do alcance dos olhinhos dela. A gente se abaixa, a gente senta no chão, a gente se ajoelha um pouquinho, se coloca ali uma posição assim meio, né, indígena, de cócoras, né? Se coloca assim mais ao alcance do nosso pequenino e põe a mãozinha ali no seu ombrinho, nos seus bracinhos, né? Ou aconchega já logo o pequeno no nosso colo e diz: olha, a mamãe quer te ensinar. Olha, você não pode pôr o dedinho lá na tomada, porque senão você vai levar um choque, que é algo muito perigoso, que a mamãe não pode nem explicar.
Mas é perigoso e você pode se machucar, pode fazer você desmaiar, né? Olha, você não pode mexer na tesoura, porque você vai cortar o seu dedinho. Mas você está conversando e ali, naquele momento da sua fala, você está ensinando, você está corrigindo, mas você está passando o seu amor através do toque da sua mão, suavemente, no seu filho, aquele ser que você quer ver crescer feliz, bem formado. Então é isso que a gente deseja, tá? E aí, na nossa próxima semana, nós vamos conhecer a segunda linguagem do amor das crianças, baseados aqui nesses autores que eu disse, que são as palavras de afirmação, tá? Aí, então, nós veremos isso juntinhos no nosso próximo vídeo. Por enquanto, eu agradeço, gratidão. Peço que Deus abençoe a todos que me ouvirem, que nos dê uma semana maravilhosa, abençoada e poderosa, e que as nossas crianças possam receber toda essa linguagem do amor nos próximos dias. Vamos treinar, tá? Então, boa semana. Não se esqueçam, por favor, compartilhem esse vídeo. E se vocês gostaram do nosso bate-papo, por favor, deem aí o seu like, curtam, tá? Porque vocês vão estar aí me dando aquele incentivo para a gente continuar. Vamos continuar espalhando boas sementes. Um beijo no coração.